Então fala galera, muito bom dia. O Flamengo venceu por 3-0 o Bangu com a partidaça do Pedro, que marcou 3 gols no hat-trick. E também tivemos uma excelente partida do volante, o Igor Jesus, a joia do Flamengo, que tem muita esperança aí da nação rubro-negra. Então nós veremos agora a repercussão de todas as mídias que vão falar sobre essa partida do Flamengo, sobre essa vitória importantíssima que deixa o Flamengo na liderança do Campeonato Carioca, né? Vai falar sobre o Pedro, sobre o Gabigol, sobre o Cebolinha, sobre o Tite, sobre o Igor Jesus e muito mais. Começaremos aqui com a ESPN e logo depois passaremos para as outras mídias. Então pedimos a você que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para você não perder nenhum vídeo que nós trazemos aqui diariamente, principalmente nesse horário pela manhãzinha, ok? Então vamos agora acompanhar a repercussão da vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Bangu. Quando ele falou do Bruno Henrique, né? Uma velocidade impressionante. O Bruno Henrique, a gente falou mais cedo, entrou muito bem no jogo. Num jogo que o Cebolinha não estava lá tão bem. Ele diferencia os dois jogadores, mas ele fala com um elogio ali implícito. Uma velocidade impressionante. É aquilo que a gente falou. Não sei não se ele não será titular em breve, mesmo o Tite falando que dá para usar os dois ao mesmo tempo. A gente até comentou sobre isso, né, Edu? Que são jogadores de características diferentes, que há uma disputa maior nessa posição do que há, para mim, na referência, com o Pedro e Gabriel. Para mim, hoje não há disputa. Como não há disputa do lado do Luiz Araújo, né? Porque a gente sabe que o De La Cruz será titular. Então, eu acho que nessa posição, sim. E o Bruno Henrique, ele tem mais valências, né? Ele é um jogador diferente, a gente sabe disso. É um ótimo finalizador, não só finalizador com os pés, mas no jogo aéreo também. É um jogador de abrir espaço, é um jogador do 1 contra 1. Quando o Flamengo, que raramente acontece, né, precisa baixar um pouco mais suas linhas, ele acompanha o lateral e a retomada dele com sua força física e técnica é realmente diferente. Então é um jogador que 100% fisicamente, né, será titular dessa equipe. Há uma disputa porque o Everton Cebolinha conseguiu engatar uma sequência de jogos que permitiu a ele permanecer na equipe titular, porque eram atuações satisfatórias para o sistema que o Tite coloca em campo. Mas talento por talento, acho que o Bruno Henrique é mais talentoso. E eu não estou dizendo que o Everton não é. Comparando que um é mais talentoso que outro. Os dois possuem esse talento. E eu acho que é questão de tempo também, né? Se o Bruno Henrique conseguir essa sequência que teve o Everton, que está tendo o Everton, ele voltará a ser titular da equipe. Muito bem, vamos para o intervalo rápido aqui no Sport Center. O Flamengo, com esse resultado, assume a liderança do campeonato com os mesmos 18 pontos do Fluminense, mas com um saldo de gols melhor. Vimos um Flamengo sem pisar muito no acelerador, né, Elton? Mas ganhando com tranquilidade, é verdade. Do Bangu, é um time que tem apenas um ponto. Mas vamos aos números do jogo antes do Elton falar. Vamos dar uma olhada nas estatísticas da partida em Aracaju. Muito rubro-negro foi prestigiar o Flamengo. Mando do Bangu, né? Mas o Flamengo lotando o estádio. Então, 58% de posse de bola rubro-negra contra 42% do Bangu. Passes certos 2,59 contra 4,65. Olha, quase 5 vezes mais finalizações do Flamengo, 5 contra 23. Finalizações certas 11-1 e escanteios 7-5. Como eu dizia, Elton, um Flamengo que não precisou pisar muito no acelerador para conseguir uma boa vitória, mas o destaque, sem dúvida, é o Pedro. E acabou sendo o jogador destaque do Flamengo, muito por conta também de uma movimentação que a gente já está acostumado a ver o Pedro fazer, né? Até para trazer o contexto, né, para o fã de esportes, o Flamengo, de novo, né, com essa formação que o Tite tem adotado de um 4-2-3-1, com o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. São dois jogadores de muita movimentação pelos lados, que fazem muito bem a diagonal. Então o Pedro acaba tendo 2 pontas para dialogar dos dois lados. Com o Luiz Araújo se entender, inclusive o segundo gol do Flamengo surgiu, né, de uma tabela dos dois. Até o Léo Pereira, né, fazendo cruzamento para ele finalizar de peito. Acabou sendo um jogo dele, obviamente
ponderando as fragilidades do Bangu, um time que inclusive jogou com linha de 5, né, jogou com 3 zagueiros, tentou fechar os espaços ali, quase com apenas um atacante, o Anderson Lessa na frente, e o Flamengo ocupando o campo de ataque. A gente viu nos números a quantidade de passes trocados. Acabou sendo um jogo de destaque do Pedro, não só pelos gols, mas pelas participações nas jogadas que geraram finalizações, não só dele, mas de outros companheiros. Então acabou sendo, claro, o destaque do jogo. Tá aí, então o Flamengo, desde a estreia do técnico Tite, a gente faz um recorte, incluindo o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. 18 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, o aproveitamento superior a 70%. 31 gols marcados, média 1,72, gols sofridos 11, 0,61. Isso sem contar amistoso e só o time principal. Ô Elton, e quando a gente fala time principal, parece cada vez mais claro, né? O Tite não está fazendo testes. O Everton Cebolinha um pouco abaixo, me pareceu, nessa partida. E o Pedro, são opções, porque a gente sempre lembra, Pedro ou Gabigol? Porque parece que o Tite realmente não pretende trabalhar com os dois juntos. Todos os sinais indicam nessa direção. E Everton Cebolinha ou Bruno Henrique. Se o Pedro foi bem nessa noite, o Everton Cebolinha não está se destacando muito. Não sei não se o Bruno Henrique não ganha posição, hein? E mais um, né, Edu? Isso era o De La Cruz e não o Luiz Araújo. É claro que muda um pouco a característica, né? E são 3 jogadores diferentes. O Gabriel, Bruno Henrique e o De La Cruz com relação a esses 3, né? O Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Acho que o Pedro é titular do Tite e isso é incontestável, porque terminou a temporada passada assim, começa a temporada atual do mesmo jeito. O Gabriel, ele entrou no segundo tempo, assim como o próprio Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique até procurando o jogo ali, funcionando como segundo atacante. Muda até um pouco a característica do Flamengo, né? Que passa a jogar no 4-4-2 com o Bruno Henrique fazendo a diagonal e se aproximando ali da área. E o Gabriel tem essa movimentação de sair mais da área. O Pedro tem também, mas o Gabriel, até por ter começado, né, como um ponta, jogando um pouco mais pelo lado do campo, ele tem essa facilidade maior. Mas vejo hoje o Pedro titular e o Everton Cebolinha também. Um cara de muita confiança do Tite, um cara que o Tite levou várias vezes para a seleção brasileira. Um jogador que tem essa característica, né, de 1 contra 1, de abrir espaço. Eu acho que o Bruno Henrique, mais talentoso, um jogador que seria titular fácil desse time do Flamengo se não tivesse tido a lesão. E aí eu acho que o Tite, quando colocou o Everton, ele não tira por conta do rendimento que acaba sendo, você falou, né? Ele acabou hoje não jogando bem, mas tem sido um rendimento satisfatório pro sistema, né, desse jogo posicional de Tite. Então acaba sendo uma disputa bem interessante, que eu acho que não há no ataque, no comando de ataque. Como os dois não vão jogar juntos, nem o Gabriel nem o Pedro, a preferência do Tite é o Pedro. E o Pedro está agarrando essas oportunidades. É lógico que o Flamengo terá, como já teve, né, nessa temporada, algumas referências técnicas maiores, né, de adversários, mas ele já foi testado contra adversários muito maiores, né? O Pedro foi para a Copa do Mundo, inclusive. Então acho que é o jogador que tem a posição. Assim como o De La Cruz, né, do lado direito. Não jogou por contusão, mas o Luiz Araújo acabou sendo uma boa opção. Acabou sendo também um bom jogador, um jogador importante, né, para a construção desse placar contra o Bangu. Pedro foi o cara. Números do atacante. Tá aí. E gols bonitos também, né? Temos que destacar isso. 81 minutos, fez 3, 8 finalizações. Foi o primeiro também neste quesito. 5 finalizações certas e criou 2 chances. Foi o segundo entre os rubro-negros. Ou seja, quando a gente olha isso, fica ruim pro Gabigol, né? Automaticamente vem na nossa mente. O Gabigol, a gente sabe, num ano, que é o último ano de contrato, no meio do ano ele pode assinar com outra equipe, sem custos, um pré-contrato, né? E como que fica a situação pro Gabigol, na sua opinião, Elton? Hoje ele é reserva do Flamengo. É claro que quando chegar no meio do ano, né, ele vai decidir, o Flamengo decidir também se vai renovar ou se ele vai para outro clube. Já existiu, né, essa possibilidade, pelo menos dos bastidores, o Corinthians afirma que existiu, né, o interesse e a proposta pelo Gabriel para ir para o Corinthians. Então, ele tem mercado, é um jogador ainda muito valorizado. Eu acho que a gente, olhando o adversário, né, olhando o Bangu,
e olhando o que Pedro e Gabriel já fizeram contra equipes de maior qualidade técnica, os dois se saíram muito bem, mas o Gabriel tem um crédito muito maior, né? Decidiu jogos grandes e campeonatos para o Flamengo. É um jogador que tem essa importância e sabe da importância dele, mas hoje ele é reserva. Hoje, na preferência do Tite, o titular é Pedro. Agora, se ele vai aceitar essa reserva durante a temporada inteira e vai, digamos, prorrogar o seu contrato e se manter no Flamengo até o tempo que ele quiser e o Flamengo também quiser, é uma outra história. Mas a gente sabe, né, Edu, que essas novelas normalmente terminam de uma forma bem curiosa, né? Que eu acho que é algo que a gente já está acostumado no futebol brasileiro. Quando o cara ele não está tendo oportunidades num time, ele acaba forçando uma saída. Não é o caso do Gabriel, mas ele tem hoje, digamos, essa prerrogativa, porque está nas mãos dele, dos seus empresários, né, uma renovação ou não. E aí fica disponível de sair de graça, que é uma outra história também que o Flamengo vai precisar ponderar, porque é um jogador ainda de valor de mercado muito alto. Pois é, poderia sair de graça o Flamengo, sem o Flamengo receber pela transferência, né? Agora, é isso, ele foi ovacionado em Aracaju, como foi em Manaus, como é no Brasil inteiro. É curiosa a situação exatamente por isso, porque ele é muito ídolo, mas é um ídolo hoje na reserva. Vamos ver o que vai acontecer na temporada. É claro que vai ter chance, tudo pode acontecer, a temporada é longa, tem seleção, tem contusão, mas no momento a fotografia é essa, um ídolo que está na reserva. E eu lembro do que disse o Oswaldo Pascoal, a gente conversando recentemente. O Pascoal falou, de qualquer forma, o Gabigol está com a faca e o queijo na mão. Por quê? Mercado ele tem, como o Elton destacou, né? Então ele pode muito bem se transferir para um outro time no meio do ano, levando a bolada, que é o que seria transferência para o Flamengo, vai para ele, Gabriel. Ou ele pode arrebentar e renovar por um belo salário, continuar muito ídolo no Flamengo. Você concorda? Tá com a faca e o queijo na mão? Para o Gabriel não é ruim esse último ano de contrato? Tá numa boa, até pela reação da torcida em Aracaju? Sim, e vamos lá, vou fazer uma comparação aqui, não é comparação de jogador, tá? É comparação de cenários, de situação. É o que está vivendo o Mbappé no PSG. Jogador ídolo do clube, conquistou títulos importantes, não conquistou a Champions ainda, mas pode conquistar esse ano, mas já chegou à decisão, conquistou a Copa do Mundo, um cara identificado, né, com Paris e com o clube, e que vai sair de graça, né? Já os bastidores, né, já trazem que o Mbappé não continuará no PSG e tem a opção dele, né, de escolher para onde vai. O Gabriel vive a mesma situação no Flamengo, é ídolo da torcida, conquistou títulos importantes, conseguiu chegar à seleção brasileira, não se firmou, mas chegou à seleção brasileira, é campeão olímpico, né? É um jogador ainda jovem para a posição dele, ele ainda tem mercado, são situações bem parecidas, né? Bem similares, só que são cenários diferentes, volto a repetir, realidades diferentes, mas sim, eu acho que está na mão dele, Edu, a decisão do seu futuro, e se ele não conseguir essa posição no Flamengo, que eu acho que seria o cenário ideal para ele, né? Já é ídolo de uma torcida, conquistou títulos importantes decidindo jogos, continuar nesse clube, mas sendo titular com a camisa 10, né, do Flamengo, é lógico que ele preferiria continuar, mas o jogador quer jogar também, né? E se ele continuar sendo reserva, eu acho que o caminho será outro. Bom, e você lembrou bem, o Gabigol, o Mbappé, ele estabeleceu um padrão para que esse time jogue sob o comando de Tite. Vamos falar também da vitória do Palmeiras na volta de Endrick, lá em São Bernardo do Campo. O Palmeiras venceu o São Bernardo pelo placar de 1-0. No Clássico Mineiro, no Mineirão, deu. Boa noite, bem-vindo ao Troca mais uma vez. O Flamengo venceu com o desencantar de Pedro, que marcou 3 vezes. Tudo bem, Mansur? Tudo bem, Felipe, Alex, amigos do Troca. Antes de falar sobre o Pedro, só dizer que são 11h33 da noite, o que significa que faz pouco mais de 24 horas que uma criança, uma menina, foi expulsa do seu lugar onde assistia jogo, no Botafogo e Corinthians ontem à noite. E nessas 24 horas o clube, dono do estádio, não se pronunciou sobre esse assunto. Não sei se ele acha, de fato, se o Botafogo acha que a menina de fato está no lugar errado e tinha que sair, ou se ela concorda com a forma grosseira que alguns brutamontes
se referiram a ela com xingamentos, com ofensas, ameaças, enfim. O futebol brasileiro vai bem. Sobre o Flamengo, acho o resultado talvez até mais impactante do que propriamente a produção do time, não chegou a ser uma atuação empolgante. Ele reafirma um Flamengo muito seguro, que com o Tite na formação principal e com o Tite no comando não sofreu gol no Campeonato Carioca. O gol sofrido foi num jogo em que estava o time alternativo enquanto o Flamengo se preparava. E na temporada, essa equipe principal sofreu apenas um gol do Orlando City nos Estados Unidos durante a pré-temporada. Ofensivamente, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode discutir ainda para fazer esse time fluir. Ainda não tem a sensação, e é natural, tá o ano começando, mas como a gente está avaliando o desempenho a essa altura, ainda não é um time que ofensivamente flui com a naturalidade que se espera, mesmo jogando com os 2 pontas, formação que, na opinião do Tite, é a mais consolidada desse Flamengo, mais do que a formação com o meia, o De La Cruz partindo do lado direito. É isso aí, o Flamengo então foi a liderança do Campeonato Carioca, nesse momento tem os mesmos 18 pontos do Fluminense. A diferença hoje está no saldo de gols. O Flamengo tem 13 de saldo contra 9 do Fluminense. Tem uma boa notícia para Vasco e Botafogo. Nova Iguaçu apenas empatou hoje, né? Isso. Mesmo jogando em casa contra o Boa Vista, hoje à tarde, empatou pelo placar de 1-1. Está à frente de Botafogo e Vasco, mas a situação poderia ser pior caso o Nova Iguaçu tivesse vencido o jogo. Então hoje o Nova Iguaçu é o terceiro colocado com 15 pontos, o Botafogo tem 14, o Vasco tem 13. Lembrando que faltam 3 rodadas para terminar a fase de classificação. E a boa notícia para o Nova Iguaçu é que o Botafogo e o Vasco se enfrentam. Isso. Então um deles vai vencer na próxima rodada e o Nova Iguaçu continua no G4. Para as 2 últimas rodadas, ele não tem mais clássico para fazer. Não tem mais grande para enfrentar. Exatamente isso. Meu caro Alex, tá? A classificação aqui a gente vai colocar no telão para vocês entenderem tudinho que a gente acabou de explicar nesse início de troca de passes. A classificação já vai aparecer para vocês aí. No Batistão, o Flamengo fez 3-0 no Bangu, que é um dos piores times do Campeonato Carioca. Um jogo em que o Flamengo não precisou praticamente fazer nenhuma força, né, para construir essa vitória e consegue, mesmo com o time diferente hoje, né, com a base titular, mas com algumas mudanças, por exemplo, o Igor Jesus começando como titular no meio campo hoje, jogo, né? Foi muito bem, por sinal, 2 pontas de velocidade, sem o De La Cruz hoje, né, com o Luiz Araújo de um lado e o Everton Cebolinha do outro. Quais foram as sensações que essas mudanças te trouxeram, Mansur, de melhora? Não, o Igor Jesus foi muito bem no jogo. Muito bem no jogo. Tanto como posicionamento defensivo, mas muito na distribuição de jogo. Foi muito bem distribuído o jogo, recebendo, fazendo o jogo andar. Aliás, não é a primeira vez que ele entra como titular e vai bem. Na temporada passada, quando foi escalado, também deu boa resposta e pouco voltou a ser escalado depois, né, Mansur? E é importante para ele ter e para o Tite ter essa tranquilidade de que pode contar com esse jogador nas partidas com a equipe titular, porque o outro 5 do elenco, além do Pulgar, outro camisa 5, outro primeiro volante, que se em tese seria o Thiago Maia, tem uma negociação para saída bem encaminhada. Então, possivelmente, ele vai ser o substituto imediato da posição. No mais, a gente sempre fica... Aí está o segundo gol do Pedro. E começa de uma roubada de bola do Igor Jesus de uma pressão ofensiva. Ele rouba, o Pedro depois ganha uma jogada no corpo e faz essa combinação que resulta no segundo gol. O primeiro gol do Pedro é muito bonito, né? Mas o primeiro gol do Pedro a gente precisa prestar atenção, porque isso tem muito a ver com o que foi a atuação do Flamengo. O Flamengo consegue roubar uma bola no campo defensivo, o Arrascaeta aciona rapidamente o Pedro, num raro momento em que o Flamengo não enfrentou a defesa do Bangu colocada atrás. Aliás, foram 2 passes verticais, né? O primeiro passe do Léo Pereira para o Arrascaeta, que domina e já aciona o Pedro, né? Porque o que a gente tem dito e procurado observar no Flamengo é essa capacidade de... Como o Flamengo vai ao longo da temporada enfrentar muitos adversários que vão esperar o Flamengo mais atrás, que ele tem essa capacidade de encontrar espaços, de criar espaços a partir de ataques em organização ofensiva, quando o time já está postado no campo ofensivo e o adversário colocado atrás para defender. Contra o Bangu hoje, sinceramente, apesar dos 3-0, nesse tipo de situação específica de jogo, eu não achei que o Flamengo conseguiu fluir. Os 2 pontas são jogadores que normalmente vêm cortar para dentro, se criaram poucas movimentações de ultrapassagem para completar esse trabalho dos pontas que trazem para dentro e precisam de alguém deslocando para ter esse passe em profundidade, para receber nessa infiltração. Aconteceu pouco. Acho que com os pontas, o Ayrton Lucas ainda por trás fica desconfortável, não é o melhor jogo dele.
O Varela vai um pouco melhor pelo lado direito nessa situação, mas a movimentação não fluiu tanto entre ele, Arrascaeta e Luiz Araújo naquele setor. Então achei o Flamengo ainda um pouco, pouco travado ofensivamente, embora tivesse muito volume. E o gol que abre o jogo sai quando no momento um pouco raro do jogo, o Flamengo recupera essa bola atrás e consegue atacar com espaço para correr. E aí o Pedro faz uma jogada, termina a jogada com uma ação individual muito boa, né? E o segundo tempo tem uma característica um pouco diferente, porque com a vantagem você já enfrenta o adversário em outras condições, mas é de novo numa roubada de bola e um ataque em poucos passes que o Pedro consegue fazer o segundo gol, a partir daí o jogo abre. Então acho que valeu por ver a entrada do Igor Jesus, obviamente pelos 3 gols do Pedro, né? Certamente isso dá confiança, ele é hoje o atacante, que é a primeira opção do Tite para comandar o ataque do Flamengo. E gostei também de ver a entrada do Bruno Henrique hoje, ele inicialmente pela direita, depois passando para o lado esquerdo, mas com um pouco mais de liberdade de buscar o centro do ataque, se apresentando um pouco mais no centro do ataque, para ter um pouco mais de corrida em direção ao gol, que para mim é o ponto forte do Bruno Henrique, mais até do que ser esse ponta de corredor especialista. Eu sinto falta ainda, Alex, de um pouco de associação pelos cantos do campo, né? Muitas vezes os pontas pegam e eles ou têm que partir para cima ou trazer a bola para dentro para alguma coisa acontecer. E acho que talvez falte o Ayrton Lucas do lado esquerdo fazer aquela passagem entre o lateral e o zagueiro para tentar chegar à linha de fundo e receber esse passe em profundidade, ou o meia encostar para tentar a tabela e a jogada fluir para o fundo. Quase que invariavelmente a bola nunca vai para o fundo, ela sempre vai por dentro. Na teoria, é o lugar mais congestionado do campo. Acho que isso talvez precise ser um pouco mais bem trabalhado para que o Flamengo consiga fluir melhor, né? Ou você pensa diferente? Não, o termo que você usou, ele define bem, associação. Se a gente for olhar o que você chama associação, triangulação, isso você pode ter. Mas e tem algumas vezes que é até de certa forma estranho, como o Ayrton Lucas não tem conseguido essa associação junto com o Cebolinha, com de repente o Gerson por ali, ou o Arrascaeta, muito mais esses 2 jogadores de suporte. Porque o Cebolinha, ele atrai muito a marcação e ele é muito sim habilidoso, só que ele também tem bom passe. Então, como que seja por dentro ou por fora, teria que ter. Então, tem lances que também a gente acaba vendo, que eu vejo que o Ayrton Lucas ele passa, só que ele não recebe. Às vezes vai receber no momento que só não tem o triângulo. E se a gente for imaginar eu acho que o melhor Tite que a gente viu foi aquele do Corinthians de 2015, que ele ficou 2014 parado com aquele Corinthians, o Jadson jogando pela beirada, Renato pelo outro. Tinha muito essa questão dessa associação. Jadson, Fagner... E o Flamengo, ele dá essa opção de você ter paciência com a bola e nessa movimentação, assistindo o jogo, beleza, domínio total do Flamengo. E quando você tem um domínio total, até quando você perde a bola, o adversário ele não te oferece muito perigo, é natural e humano que você tenha um pouco mais de calma. Mas eu acho que para desenvolver a questão associativa, que tem muito talento, você acha que o Ayrton Lucas precisa chutar uma bola dessa de direita? Aí não precisa, pode fazer uma escolha melhor, entende? Então, eu vendo isso, eu também coloco como algo para se desenvolver, que esse Flamengo, e o Mansur falou bem, ainda não é aquele Flamengo, não é questão de ser brilhante ou não, mas parece que não consegue usar todas as armas que ele acaba tendo. E tem outro detalhe, né, Mansur? Que o Tite preza muito pela organização defensiva, essa é uma coisa que a gente já conhece de muito tempo, né? Mas fato é que você tem um lateral que é muito ofensivo pelo lado esquerdo, que tem uma passada muito larga, rápido, tem força e boa qualidade para chegar à frente, e que acaba não sendo aproveitado, né? Que é o caso do Ayrton Lucas. Talvez houvesse uma maneira melhor de fazer essa cobertura pelo lado esquerdo para poder aproveitar o que o Ayrton tem de melhor, porque claramente ele está muito abaixo do que ele pode produzir e já produziu no próprio Flamengo. Em tese, você teria que ser o Gerson por aí, né? Fazendo um pouco essa cobertura. Aparentemente o Tite quer que o Ayrton se coloque por trás das manobras ofensivas, mas a ideia, pelo que me parece, até é que na hora de definir a jogada, que ele possa fazer essa ultrapassagem, para no último momento receber a bola, que eu acho até que faz sentido. Eu acho que o Ayrton, não adianta você também ter o Ayrton como uma espécie de ala, que já receba essa bola lá posicionado na última linha de ataque. O Ayrton é melhor chegando em progressão do que recebendo já posicionado, para aí ele partir para enfrentar a marcação. Você não vai ter o melhor do Ayrton nessa situação. Ele precisa chegar essa bola que ele passa, olha que interessante. Essa é a bola dele. Esse é o movimento. Esse é o movimento dele. No momento de definição da jogada, ele está fazendo essa infiltração. O Tite cita muito o exemplo que o Alex citou do Jadson, como um exemplo do tempo. Ele disse, se você observar o início do trabalho,
O que acontecia no Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians parte para ser campeão, não acontecia ainda no início da temporada. Que é os jogadores também irem entendendo o timing do movimento de cada um para fazer essa jogada. Porque não basta... Para passar a acreditar nos movimentos. Primeiro, imagina o Jadson, um jogador igual, ele fala, pô, vou jogar aqui de beirada, né? Depois a engrenagem funcionou e para ele era muito cômodo fazer isso. Porque não é só você estar num espaço predeterminado, é quando você vai chegar nesse espaço. Sim. É a hora que você vai se mover para chegar nesse espaço. Então isso é algo que o Tite argumenta que vai precisar de que os jogadores vão jogando juntos. Ainda, além disso, por mais que a gente discuta aqui as características do Ayrton, a sensação é de que ele não será a primeira opção, né? Porque o Vinha espera para estrear. Depende daí, vai depender obviamente do que vão mostrar o campo, mas do que o Vinha vai apresentar no campo, apesar dele ter uma característica, eu acredito, eles têm características próximas com a bola no pé. O Ayrton Lucas ele também pode partir em progressão com a bola, mas em progressão. Não é aquele jogo mais intelectual. O Vinha, de repente, pode ser que ele tenha mais a troca de passe. O Vinha, inclusive, chegou a jogar até como zagueiro. Na Roma, em alguns momentos, ele chegou a jogar por como causa do nível de inteligência esquerdo, né? Ele tem A seleção uruguaia também, às vezes ele faz o zagueiro e o Piquerez faz a lateral ou ala. E ele tem um uso muito bom da perna direita, né? Embora canhoto, ele tem um uso bom da perna direita. Permite a ele fazer muito desse movimento que o Tite quer também, que é o lateral que vira quase não é um meia, mas um construtor. Você tem essa convicção assim de que o Vinha chega para ser o titular? Não, o que eu tenho a convicção é que o Flamengo buscou muito um lateral com essa característica, com essa capacidade, que fique confortável quando ele precise ser um organizador por trás das jogadas. Então isso me dá a impressão... Mais parecido com o Felipe, né? Vamos dizer, do que com o Ayrton Lucas, no caso. Sem comparar os jogadores, né? Mas característica. Não diria que o Vinha estando pronto para jogar, inscrito, regularizado, treinou, pronto para jogar, que de imediato o Tite vai sacar o Ayrton e colocá-lo. Acho que vai ser algo que aconteça gradualmente, até para o campo ir mostrando, para o Tite assim, ter mais base para fazer isso. E eu não vejo o Ayrton Lucas, acredito, não sei se vocês, eu não vejo o Ayrton Lucas mal. Eu acho que ele tem feito, só que ele poderia... no papel, né? Mas é que ele é um lateral nota 8,5, ele tá jogando nota 6. Porque você precisa de um funcionamento que o beneficie. Cara, imagina, rapaz, eu fico me imaginando jogando de lateral com essa qualidade toda, rapaz, eu ia ficar escondido atrás da grama, mas na hora certa eu ia estar lá. Mas olha, se não tocasse em mim, eu ia cobrar os caras, entendeu? O que eu fico às vezes pensando é na cabeça do jogador, né? Claro que o coletivo é o mais importante e que às vezes o jogador tem que abrir mão de algumas coisas. O Ayrton Lucas chegou à seleção brasileira e ninguém contestava contra a convocação do Ayrton Lucas naquele momento, porque ele estava voando. Ele estava sobrando no futebol brasileiro nessa posição, uma posição tão carente nesse momento para jogadores brasileiros. E aí, quando ele deixa de jogar todo o seu potencial, ou fazer tudo aquilo que ele pode para o bem do time, eu acho que na cabeça dele ele deve pensar assim, poxa, eu posso muito mais do que isso, né? Eu estava voando e hoje estou sendo questionado, porque eu não consigo, ou não posso, na teoria, ou não tenho conseguido, pelo jeito de jogar do time, fazer as mesmas coisas que me levaram à seleção brasileira. Só que aí também está um detalhe, que eu acho assim, até a falta de alguma funcionalidade desse Flamengo, também o Ayrton Lucas poderia ser mais utilizado e mais eficaz e mais eficiente. Só que ele também pode ser, de repente, sendo menos utilizado, porque o restante ele está dando conta e está fazendo. Então não está acontecendo nenhuma coisa, de repente, nem outra para ele. Então, às vezes, não é nem o problema dele com ele, dele encontrar, é dele se encontrar dentro dessa engrenagem que saiba utilizá-lo. Então tem momentos que às vezes ele está no lugar certo, no tempo certo ele não recebe. Se às vezes ele está esperando por trás como suporte, na verdade, pode ser que a jogada também não está saindo legal. Porque ou ela é muito individual ou termina sendo cruzada para um time com essa qualidade do Flamengo. E uma coisa interessante do jogo, quando a gente fala muito sobre a questão do tempo, e o Tite tem falado muito sobre o tempo, como ele vai convivendo com alguns jogadores, que provavelmente ele conhecia menos do que os jogadores de mais grife do elenco do Flamengo. Ele, no último jogo, ele deu uma entrevista dizendo que ele prejudicou o Vitor Hugo pela forma como o Vitor Hugo entrou no último jogo. Hoje ele tentou colocar o Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo mais próximos. Ele já tinha usado o Matheus Gonçalves na pré-temporada quase como um meia por dentro, que também não é tanto a do Matheus Gonçalves. Ele hoje entrou pelo lado direito. Na hora que entrou, ele juntou até o Pedro com o Gabigol um período, como os dois, quase como uma dupla na frente, e usou o Vitor Hugo tentando vindo um pouco mais de trás. Vitor Hugo entrou um pouco ansioso, eu acho, depois
que aconteceu no último jogo, que ele não conseguiu ir tão bem. Normal, hoje ele tentando aproveitar os minutos dele. Agora o Matheus Gonçalves foi muito bem no jogo. Foi bem. Ele é muito jogador que ele tem muito talento. Tem talento, muito talento. Precisa Matheus, ser bem lapidado. Ele tem margem de crescimento. Mas quando ele entra, ele mostra algumas coisas. Muita personalidade pra jogar. Esse time do Flamengo pode trazer porque ele está convivendo com cobras, né? Talento absurdo e tal. Só que vai trazer menos jogo para ele, que é um lado ruim. E é só o jogo para você desenvolver alguma coisa. Mas eu também vejo coisas nele interessantes, assim. Vamos aguardar o desenrolar desse Flamengo. Assim que a gente tiver a entrevista do Tite, a gente mostra para vocês aqui no Troca de Passes. Só um detalhe que não é crucial no Campeonato Carioca, até porque tem uma tradição no Rio, a Taça Guanabara, né? E ela será vencida por quem for o primeiro colocado dessa primeira fase. O Flamengo empatou em pontos com o Fluminense. Isso. A gente está vendo a tabela aqui atrás, 18 pontos para cada um, os dois com 8 partidas disputadas. Flamengo e Fluminense jogam na penúltima rodada, ou seja, na 10ª rodada. E aí o Flamengo tem, em tese, na teoria a gente não sabe o que vai acontecer no campo, mas em tese uma pequena vantagem, porque vai enfrentar o Fluminense entre os jogos da Recopa, contra a LDU. Provavelmente, diante de todas essas maravilhas que o calendário do Brasil produz, o Fla-Flu será disputado justamente quando o Fluminense estiver entre os 2 jogos da Recopa e talvez não entre com a sua formação principal. Vai ter vindo do Equador no jogo de ida. Aí, nação, grande vitória do Flamengo em Araraquara. Tempo que foi mais ou menos, mas no segundo tempo o Flamengo jogou bem, fez por merecer a vitória e poderia ter sido até por mais, né? Não fosse a boa atuação do goleiro Gabriel Leite. O Gabriel Leite, goleiro do Bangu, foi bem no jogo, embora tenha soltado a bola no pé do Pedro, né? Para ele fazer o 3º gol do Flamengo, mas um Flamengo que tem boas notícias para o seu torcedor, uma delas, inclusive, esse aqui a qual o meu xará Bernardo Lima se refere, né? A atuação do Igor Jesus, assim como o Fabrício SL, que é membro do canal. O Igor Jesus foi a boa notícia. Assim, o Fabrício está um pouco reticente em relação ao Igor Jesus, né? Falando, não, que quer esperar um clássico, aquela coisa toda, mas assim, gente, é importante a gente lembrar que o Igor Jesus é a 3ª opção, né? 3ª opção. Acho que ele jogou muito bem para a 3ª opção. O Flamengo não vai precisar contratar o volante, não. Né? Tem aí o Pulgar, que estava suspenso, né? Vai voltar no jogo contra o Boa Vista. O Alan, que está passando por um processo de recondicionamento muscular. E agora o Igor Jesus fazendo uma belíssima atuação. Grande atuação do jogador, para mim, um dos melhores em campo. Não foi o melhor em campo, evidentemente, porque o Pedro fica com essa honraria, marcou 3 gols, enfim, não dá para ser outro que não o Pedro, né, o melhor em campo. Mas foi uma grande atuação do Igor Jesus, gostei da formação no meio de campo do Flamengo, e me parece cada vez mais claro que a formação preferida do Tite tem 3 atacantes, né? A questão é, fica difícil, deixa eu ler aqui o Câmera de Segurança ABC, que é membro do canal, aos poucos o Tite vai arrumando o time, é claro, e assim... É um time que não sofre gols, né, pessoal? Um time que lidera o Campeonato Carioca justamente por causa da sua defesa. Afinal de contas, são 14 gols marcados e apenas 1 sofrido. Em contraponto, o Fluminense marcou 14 gols e sofreu 5, né? O Renan Santos está perguntando aqui se o Flamengo vai contratar laterais direitos. Não, o Flamengo não vai contratar, vai com o Varela, vai com o Wesley, com esses caras aí. O Varela me parece que vai adquirindo a condição de titular naturalmente. O Jonas Lemos está falando aqui, membro do canal, que faltou na transmissão do Band Esportes. Obrigado pelo prestígio aí, Jonas. Grande abraço a você, meu amigo. O Jamel deu conta do recado legal lá. Mas é um Flamengo que tem boas notícias, cara. Eu acho que... deixem likes, hein, pessoal? Deixem likes e mandem superchats pra gente, para fortalecer aqui o canal. Mas eu tô com o pessoal aqui, eu achei que o Varela foi melhor do que o Ayrton Lucas, Varela jogando como lateral pelo lado direito, Ayrton Lucas lateral pelo lado esquerdo, o Varela foi melhor, e gostei muito da atuação do Igor Jesus. Acho que foi a grande notícia para o Flamengo nesse jogo, tá? A grande notícia para o Flamengo nesse jogo foi a grande atuação do Igor Jesus. O Pedro, cara, é o seguinte... marcar 3 gols não é para qualquer um, não. Ele não marcava 3 gols desde o jogo contra o Bragantino. O Mauro César até citou esse dado na transmissão.
desde o jogo contra o Bragantino em 2022 ainda, né? Uma goleada do Flamengo no Maracanã sobre o Red Bull Bragantino, né? Mas assim, é difícil falar do Pedro, cara, porque o Pedro é um jogador que vinha sendo criticado por atuações ali um pouco abaixo, né, nos jogos, principalmente contra Vasco e Botafogo, mas hoje o cara arrebentou, né? Arrebentou e mostra que tem que ser titular nesse time do Flamengo. A questão é, como o Tite vai armar esse ataque, né? Ele vai querer 2 pontas. Ele vai querer 2 pontas, né? O Bruno Henrique tem entrado melhor do que o Everton Cebolinha. Eu não estou gostando do Everton Cebolinha, né? Já falei aqui no canal, inclusive, que ele tinha de ser titular do time do Flamengo, aquela coisa toda, mas não estou gostando do Everton Cebolinha. E o Luiz Araújo vem aproveitando as oportunidades que tem, né? O De La Cruz é o titular, pelo menos até que se prove o contrário. Ele não jogou hoje porque estava se recuperando de uma lesão no ombro, mas eu acho que o Tite tá louco de vontade de ter os 2 pontas jogando nesse time do Flamengo, né? O Luiz Araújo pelo lado direito, o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. Vejamos se assim, eu não acho que seja a melhor opção. Eu acho que o Bruno Henrique é mais jogador do que o Everton Cebolinha, bem mais jogador, aliás. Acho que o Everton Cebolinha é um jogador que o Tite adora, enfim, eu escalaria o Bruno Henrique, tá? Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa também o seu comentário aí, que é muito importante. O Flamengo venceu 3-0, foi um jogo muito bom, poderia ter sido até mais, né? Que o Flamengo perdeu mais chances, o Pedro perdeu pelo menos mais 2 chances, o Gerson perdeu 1, Cebolinha perdeu 2 e o Gabigol também teve a chance que perdeu. Mas foi um jogo assim muito bom, o Flamengo conseguiu explorar, né, as dificuldades, as falhas do Bangu e conseguiu marcar gols, né? O Pedro aproveitando as oportunidades como sempre, né? O titular por causa disso, porque não tem jeito. Ele quando joga sempre consegue dar um jeito de deixar a sua marca ali. E quando ele tem chance, ele marca várias vezes. Então isso é muito bom. E destaque também para o Igor Jesus, né? Um jovem que se mostrou muito calmo, muito tranquilo, técnico, né? E um jogador que tem tudo para evoluir ainda mais no Flamengo, né? Se tiver mais oportunidades, a tendência é que ele até seja vendido mais rápido, né? Pelo Flamengo, até por uma quantia altíssima. Então esperamos, né? Torcemos aí para que o Igor Jesus ele consiga evoluir cada vez mais e consiga, né, continuar demonstrando essa mesma qualidade em jogos até mais importantes, né? Visto que esse jogo é contra um time pequeno, então ele conseguiu mostrar essa qualidade, mas se ele mostrar essa mesma qualidade em jogos maiores, ele vai conseguir até atrair mais atenção do próprio Tite, né? Então a gente entende dessa forma. Agradecemos a todos vocês e até o próximo vídeo.